Fala galerinha, professor Leonardo novamente com vocês em mais um tema, Iluminismo. Antes de assistir ao vídeo, não se esqueça de se inscrever e curtir o meu canal, Humanas com o professor Leonardo Gimenez. Vamos lá? O que foi o Iluminismo? Foi um movimento intelectual e filosófico desenvolvido por pensadores europeus. Na época, na Europa do século XVIII. Inclusive, esse período foi chamado de século das luzes devido às novas ideias que esses pensadores propuseram. Essas ideias que esses pensadores iluministas proporam, elas, na verdade, foram de encontro ao sistema político e social que vigorava na Europa no século XVIII, que era o antigo regime ou absolutismo monárquico. Como que nós podemos entender esse sistema absolutista monárquico? Havia a política absoluta do rei, onde o rei exercia o poder absoluto sobre a sociedade, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Também existia uma explicação divina para o poder. Havia uma fundamentação teórica para que o rei exercesse esse poder total sobre a sociedade. A teoria do direito divino dos reis simbolizava que o rei era o verdadeiro escolhido por Deus para governar a sociedade e por isso ele deveria ser aceito. Também tinha uma característica econômica esse período absolutista, que era o mercantilismo, onde havia duas características importantes, como a intervenção do governo ou do Estado na economia e também o sistema de monopólios no sistema mercantil. A sociedade era uma sociedade estamental, não havia mobilidade social. As pessoas não se moviam de classe social. Havia uma permanência dentre as hierarquias sociais. E também a educação religiosa, que era uma influência enorme da Igreja Católica sobre a sociedade europeia na época. Dentro desse contexto, surgiram os déspotas esclarecidos, reis que aprovavam o iluminismo, porém reprovavam a Constituição. Esses reis não eram a favor da adoção da monarquia constitucional, que era uma ideia proposta pelo iluminismo. A gente tem que observar os conceitos que os iluministas desenvolveram. Um dos principais conceitos foi a valorização da razão. Os iluministas afirmavam que o ser humano era dotado de razão, era um sistema inato do ser humano, característica comum do ser humano, certo? E que esse ser humano deveria usar a razão em contrapartida, em contraponto à fé, porque ele afirmava que a fé, ela manipulava as pessoas e essa fé manipuladora das pessoas era exercida pela Igreja Católica. Como nós já dissemos, a monarquia constitucional também foi uma ideia iluminista, que era o objetivo de limitar o poder do rei. A ciência, a aplicação da ciência era uma outra proposta dos iluministas, porque eles acreditavam que todas as respostas que a sociedade precisava ter em vários setores, elas deveriam ser dadas de formas concretas, e a limitação dos poderes. Dentro desse contexto iluminista, nós temos também a economia. A economia, houve alguns pensadores que desenvolveram ideias inovadoras, como, por exemplo, a fisiocracia. A fisiocracia era uma ideia de que propunha a não intervenção do Estado na economia. Em contrapartida, a ideia mercantilista, que tinha como principal fundamento a intervenção do governo na economia. Essa não intervenção da economia, pelo Estado, ela vai proporcionar o surgimento do liberalismo econômico, aonde esse liberalismo econômico ele propõe a lei da oferta e da procura, que vai vigorar na Europa e depois na América e em outros locais também. No aspecto social, eles propuseram a igualdade civil. A igualdade civil a gente pode simbolizá-la através do exemplo em relação à sociedade francesa. Na sociedade francesa era composta de primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza e terceiro estado, o restante da população. Porém, quem era obrigado a pagar impostos era somente o terceiro estado.
O primeiro e o segundo estado, eles eram isentos do pagamento de impostos, porém eram os mais beneficiados com esse recolhimento. Então, diante dessa situação e várias outras que ocorriam na Europa, a proposta da igualdade civil se caracterizava nesse contexto. A meritocracia, que era uma proposta de que as pessoas deveriam ascender ao poder ou adquirir direitos através do mérito e não através de apadrinhamentos, e a educação laica, que era uma educação sem interferência da religião e principalmente da Igreja Católica. Temos que também citar alguns pensadores iluministas, como por exemplo Francis Bacon, que foi um crítico feroz à escolástica, que era uma teoria ou uma ideologia religiosa bastante difundida na época do feudalismo pela Igreja Católica, e ele também propunha a observação da natureza como possibilidade de respostas às dúvidas da sociedade. René Descartes foi um outro pensador também muito importante, onde ele desenvolveu a dúvida metódica, ou seja, as pessoas deveriam ter dúvidas em tudo em que elas se propunham. E uma frase célebre de René Descartes é: penso, logo existo. Outro pensador importante é John Locke, onde ele foi o pai da política, liberal, e também ele vai desenvolver a teoria do contrato social, que propunha que o Estado defendesse a ferro e fogo os direitos inalienáveis do cidadão. Montesquieu, famoso também por ter proposto a divisão dos três poderes, essa situação que nós vivemos hoje perante a nossa democracia: executivo, legislativo e judiciário, independentes, porém harmônicos entre si. E assim, nós terminamos o nosso tema de hoje, iluminismo. Espero ter contribuído com vocês e fiquem atentos, fiquem ligados, que mais temas virão no nosso canal Humanas com o professor Leonardo Gimenez. Ok? Valeu!